burburinho do mercado municipal era uma sinfonia familiar para Ana, uma mãe solo que a cada manhã travava uma batalha silenciosa contra a inflação. Entre o aroma de frutas frescas e o som dos pregões, ela empurrava seu carrinho, a lista de compras na mão e a calculadora mental ligada no máximo. Seus olhos, acostumados a decifrar etiquetas de preço, arregalaram-se ao ver o valor do tomate. Um choque elétrico percorreu seu corpo. "Não é possível", murmurou para si mesma, sentindo o suor frio na testa. Aquele pequeno fruto vermelho, antes um item básico e acessível, agora parecia um luxo. Ana, com sua resiliência forjada nas labutas diárias, sempre buscava prover o melhor para seus filhos. Cada centavo era contado, cada escolha ponderada. Mas, ultimamente, a inflação, essa força invisível e implacável, vinha corroendo seu poder de compra de forma silenciosa e implacável. Era como se, a cada visita ao mercado, seu salário encolhesse um pouco mais, tornando a missão de alimentar sua família uma tarefa cada vez mais hercúlea. O que Ana não sabia, ou talvez não conseguia conectar naquele momento de frustração, era que o preço do tomate e de tantos outros itens em sua cesta estava diretamente ligado a eventos que ocorriam a milhares de quilômetros de distância. Lá no Oriente Médio, a tensão geopolítica no Irã havia disparado o preço do petróleo Brent, que beirava os 120. Era uma crise aparentemente distante, um eco de conflitos que pareciam não lhe pertencer, mas que se manifestava de forma brutal em seu dia a dia. A sensação era de traição, como se o mundo conspirasse contra o trabalhador comum, tirando-lhe o pouco poder que lhe restava. A conexão entre a crise global e sua realidade local era uma teia complexa, mas com um impacto devastadoramente simples. O petróleo caro significava combustível mais caro, o que, por sua vez, encarecia o transporte. Navios que cruzavam oceanos, caminhões que percorriam estradas, todos dependiam do diesel e da gasolina. Aumentava o frete, e esse custo era repassado impiedosamente para o consumidor final. A frustração de Ana era palpável. Ela via os custos de transporte subindo, impactando diretamente o preço dos alimentos que ela precisava comprar para seus filhos. Era uma luta interna para fazer o dinheiro render, cortando despesas essenciais, adiando sonhos, limitando o básico. Os prejuízos eram invisíveis para muitos, mas reais para quem vivia na ponta. João, um pequeno agricultor que vendia seus produtos no mesmo mercado, onde Ana fazia suas compras, sentia o mesmo aperto. Ele acordava antes do sol nascer, cuidava da terra, colhia com as próprias mãos, tudo para sustentar sua pequena fazenda e sua família. Mas, com o frete em alta, ele se via obrigado a aumentar os preços de seus produtos. Era um dilema cruel. Ele sabia que isso dificultaria a vida de clientes como Ana, mas não tinha outra escolha para manter seu negócio à tona. A corrente de impacto se estendia sem piedade. Ana se deparava com escolhas difíceis. Optar por comprar menos, racionando cada item, ou ceder à tentação de produtos de menor qualidade, talvez menos nutritivos, para fazer o orçamento fechar. A cada ida ao supermercado, a tensão aumentava. O aperto no peito e a incerteza do futuro se tornavam companheiros constantes. Como essa inflação importada, nascida de conflitos distantes, afetaria o futuro de Ana e de seus filhos. A crise no Irã era apenas o começo de uma série de desafios que se desenrolariam em sua vida. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Ana, sentada em frente à televisão modesta em sua sala, assistia ao noticiário com uma xícara de café frio nas mãos. As imagens de conflitos distantes haviam dado lugar a gráficos complexos e análises econômicas. A dor de cabeça que sentia diariamente ao ver os preços no mercado agora se transformava na dor de cabeça de um país inteiro.
O apresentador discorria sobre o Boletim Focus, um documento que para Ana era apenas um nome estranho, mas que, na prática, significava mais aperto em seu orçamento. A revisão para cima da inflação e da Selic para o fim de 2026 era a notícia que confirmava seus piores temores. Os anos seguintes seriam de desafios contínuos. Enquanto Ana sentia o peso dessas projeções, em gabinetes refrigerados e com vistas panorâmicas, o Dr. Silva, economista-chefe do Banco Central, vivia seu próprio cabo de guerra. Sua motivação era clara: estabilizar a economia do país, um navio em águas turbulentas. Mas a tarefa era ingrata e cada decisão um dilema. De um lado, a pressão para segurar os juros, estimulando o crescimento do PIB, o que significaria mais empregos e fôlego para empresas como a de João. Do outro, a urgência de subir a Selic para conter a alta do dólar, que já flertava com os 5,28, e frear a inflação galopante que tanto prejudicava a Ana. Doutor Silva sabia que qualquer caminho escolhido traria um custo social, uma amarga pílula para a população. A alta do dólar era outro fantasma que assombrava a economia, encarecendo produtos importados e agravando a inflação. Para Dr. Silva, a frustração era evidente ao tentar equilibrar forças econômicas tão poderosas. Ele buscava uma redenção, uma solução que minimizasse o sofrimento de milhões, mas o tabuleiro era complexo e as peças imprevisíveis. Nesse cenário de contrastes, alguns setores da economia pareciam imunes à tempestade. A Petrobras, com seus lucros vitaminados pelo petróleo alto, sustentava o Ibovespa como um herói improvável, beneficiando acionistas e o governo. Carlos, um investidor que havia apostado na estatal, via seus portfólios crescerem. Ele acompanhava as cotações com satisfação, mas ao mesmo tempo sentia a pressão no seu dia a dia como consumidor. O preço da gasolina em sua bomba era o mesmo para Ana, e o custo dos alimentos em seu supermercado também pesava no bolso. O petróleo alto, que engordava seus investimentos, castigava o índice geral e o consumo das famílias, transformando-o em um vilão para a maioria. Havia um conflito latente entre o Carlos investidor, que maximizava seus ganhos, e o Carlos cidadão, que sofria com a inflação ao lado de Ana e João. Enquanto grandes corporações surfavam a onda do petróleo, pequenos comerciantes e empresários lutavam para sobreviver. Mercearias de bairro, lojas de roupas e construções civis sangravam com os juros futuros, o custo do dinheiro e a queda do consumo. A incerteza pairava sobre os negócios e o fantasma das demissões e dos fechamentos estava cada vez mais real. A cada dia, mais uma placa de "aluga-se" ou "passo o ponto" surgia nas ruas, evidência silenciosa de um tecido econômico que se desfazia. Ana observava tudo isso com um misto de apreensão e cansaço. O noticiário parecia um espelho de sua própria vida, refletindo as dificuldades e as escolhas impossíveis. Aquele cabo de guerra econômico, travado em esferas tão distantes de sua realidade, tinha um impacto direto e cruel em sua mesa, na despensa de sua casa. Quem venceria essa batalha? A inflação, consumindo o pouco que as famílias tinham, ou a esperança de crescimento, que parecia cada vez mais um luxo distante? E o mais importante, como Ana e João seriam afetados por esse embate de gigantes, eles que eram apenas peões em um jogo muito maior? A resposta ainda estava no ar, carregada de uma tensão palpável. Ana ouvia sobre projeções futuras, tentando desesperadamente encontrar um raio de esperança em meio à turbulência. O noticiário, que antes lhe trazia apenas desânimo, agora falava sobre ganhos. Projeções de um aumento real de 2-3% no salário mínimo para 2027, baseadas no PIB de 2025. Uma promessa de que, talvez, o futuro pudesse ser um pouco mais gentil. No primeiro momento, um lampejo de otimismo acendeu em seu peito,
uma imagem de seus filhos comendo uma refeição mais farta, de um alívio nas contas, mas a esperança rapidamente se transformou em ceticismo. Ela já havia visto promessas antes, e a dura realidade do presente insistia em engolir qualquer perspectiva de melhora. O conflito entre o desejo de um futuro melhor e a persistente inflação dos combustíveis e alimentos que ela enfrentava hoje era um fardo pesado. Será que esse aumento, se realmente viesse, não seria comido pela escalada de preços que não dava trégua? O poder de compra era uma miragem. Ana refletia sobre como, mesmo com um aumento salarial nominal, seu poder real de compra poderia não melhorar ou até mesmo piorar, se a inflação continuasse a corroer o valor de seu dinheiro. Era como correr em uma esteira, esforçando-se para avançar, mas permanecendo no mesmo lugar, ou até mesmo regredindo. A necessidade de encontrar alternativas, de se adaptar, de buscar superação, tornava-se cada vez mais evidente. Foi então que Maria, uma amiga de longa data, surgiu como um farol. Maria, com sua energia contagiante e sua resiliência, havia começado um pequeno negócio online, vendendo artesanato e produtos caseiros. Sua motivação era a mesma de Ana, garantir a segurança financeira de sua família, mas ela havia encontrado um caminho diferente. Conversando com Maria, Ana percebeu que não precisava ser apenas uma vítima das circunstâncias. Havia um poder na escolha, na busca por conhecimento e na ação. O cenário de incerteza importada era assustador, mas não paralisante. A dica prática de Maria era clara: proteger o patrimônio em momentos de volatilidade. Ela falava sobre a diversificação, sobre o dólar como reserva de valor, sobre a renda fixa como porto seguro para parte do capital. Para Ana, que mal conseguia fazer o salário chegar ao fim do mês, a ideia de investir parecia distante, quase um luxo. Mas a conversa com Maria plantou uma semente. A dificuldade em tomar decisões financeiras em um cenário tão instável era real, mas a inação era ainda mais perigosa. Um clímax silencioso se desenrolou na mente de Ana. Inspirada pela atitude proativa de Maria, ela decidiu que era hora de pesquisar, de aprender sobre investimentos, de entender como proteger seu dinheiro e construir um futuro mais seguro para seus filhos. Uma pequena chama de empoderamento acendeu em seu coração. Ela não queria mais ser apenas uma espectadora, uma vítima das circunstâncias econômicas que pareciam tão distantes e incontroláveis. Sua família era a motivação final, a força motriz que a impulsionava a buscar conhecimento e a lutar pelo futuro de seus filhos. O final não era uma resolução conclusiva no sentido tradicional, mas sim um novo começo. Ana, com o brilho de determinação nos olhos, pegou seu celular e começou a pesquisar. Como proteger meu dinheiro da inflação? Investimentos para iniciantes, renda extra online. As palavras-chave digitadas com hesitação no início ganhavam confiança a cada busca. Era um convite para o espectador, um call to action implícito. Informe-se, planeje, tome as rédeas de suas finanças. Transforme a incerteza em oportunidade. A jornada de Ana estava apenas começando, e ela sabia que, apesar de todos os desafios globais e nacionais, havia sempre um caminho para a resiliência pessoal. O futuro incerto ainda estava lá, mas agora Ana estava armada com conhecimento e a força da esperança, pronta para enfrentá-lo.